Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula sobre SQL, utilizando o MySQL. Legal, nessa videoaula eu vou tratar um pouquinho sobre o assunto de relacionamento de tabelas. Ou seja, eu trabalharei com valores em tabelas diferentes, mas esses valores são relacionados. Então lá dentro da modelagem de banco de dados, você já aprendeu qual a importância de você ter que fazer a divisão dessas tabelas, ou seja, a normalização da tabela, a modelagem, os relacionamentos, enfim. Então aqui a gente vai aplicar na prática como é que eu faço isso. Eu já criei aqui um script, eu vou criar duas tabelas dentro do banco consultas, uma tabela pessoa, que vai ter aí um ID, o identificador da tabela, não null, é uma chave primária com autoincremento, e um nome, aí com varchar 50. E criei aqui então um ID cargo int, ou seja, esse ID cargo int, ele vai guardar o valor da chave estrangeira da tabela que vai fazer relação com ele, ou seja, a tabela cargo. Estou criando aqui então create table cargo, criei também uma chave primária e criei a descrição desse cargo. Então, quando eu realizar as minhas consultas, eu vou querer saber o cargo da pessoa e agora eu não vou mais armazenar o cargo lá na tabela pessoa, e sim vai ficar na tabela cargo. Então, para isso, eu vou fazer um relacionamento. Nesta última linha, um assunto ainda que não foi tratado é a questão da criação da chave estrangeira. Então, olha só, eu criei a tabela pessoa, criei a tabela cargo e agora eu vou fazer uma chave estrangeira na tabela pessoa relacionando com a tabela cargo. Então, olha lá, alter table pessoa, add ou add constraint. O que é constraint? Constraint é uma regra, tá? Foreign key, ou seja, chave estrangeira. Qual é a foreign key da tabela pessoa? Tá aqui, né, ó. É o ID. Então, eu vou fazer o foreign key, é a tabela ID que está referenciado, ID cargo, né? Desculpa, o ID cargo que está referenciado na tabela cargo ID. Ou seja, eu vou ligar este campo com este campo aqui. Então vamos ver como é que fica essa criação. Então selecionei aqui, vou fazer, deixa eu apagar aqui, vou fazer aqui então a criação. Olha lá, eu criei a tabela. Tá? A tabela já está aqui, ó. Se eu atualizar aqui, minha tabelinha já está aqui. Agora eu vou criar essa tabela. Tá lá, criei a segunda tabela. Tenho aqui, ó lá, cargo e pessoa. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a inclusão da chave estrangeira. Então fiz lá, olha lá, verdinho, alter table pessoa, criei uma chave estrangeira para a tabela pessoa. Agora eu vou poder relacionar essas duas tabelas. Legal? Então eu vou apagar aqui a minha telinha. Deixa eu minimizar aqui. E aqui então eu vou começar a fazer o seguinte. Minha tabela carga eu vou expandir aqui só para eu ver o nome das minhas colunas, né? Olha, eu tenho na tabela pessoa isso, na tabela carga eu vou começar a incluir. Então, vou colocar lá um insert into. Qual a tabela primeiro? Eu vou colocar a primeira tabela cargo. Insert into cargo. E eu quero colocar o nome do cargo. Então, para o nome do cargo, eu vou colocar agora os values. Então, o primeiro cargo eu vou colocar aqui é presidente. Ok? O segundo cargo eu vou colocar diretor. O terceiro cargo, deixa eu ver mais um aqui, eu vou colocar chefe. Ok? E aí eu vou executar essa consulta aqui. Então eu inseri os cargos, fiz lá a inclusão dos cargos. Vamos testar? Select asterisco from cargos. Então, o que aconteceu aqui? From cargo. Não cargos. Então tá lá. Eu fiz errado aqui a minha consulta. Aqui não é nome, aqui é descrição, né? Errei aqui o campo, né?
Fiz então a inclusão. Deixa eu ver aqui. Select from cargo. Tá lá o ID 1, 2, 3 para presidente, diretor e chefe. Agora eu vou fazer um insert, onde? Insert into na pessoa. Então uma pessoa eu já sei que ela tem um nome. E eu sei também que ela tem um ID do cargo. Então eu vou colocar lá o ID do cargo. O values, a primeira pessoa eu vou colocar lá o Edson Melo. O Edson Melo, ele tem o cargo 3. A Maria Aparecida, ela tem o cargo 2. Deixa eu ver. O João Carlos, ele também tem o cargo 2. E o Pedro Henrique, ele tem o cargo 1. Ok? Então aqui eu vou fazer a inclusão, tem na tabela pessoa. Estou já colocando o nome da pessoa e o cargo que essa pessoa tem. Então vou lá, faço a inclusão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse bloquinho aqui, tá? Vou deixar também o outro comentado, né? Para você poder ver o código aí, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, select from quem? From pessoa. Quero ver se foi incluído lá, né? Então olha lá, o Edson tem o cargo 3, a Maria, o João Carlos, está todo mundo lá. Mas a pergunta é, qual é o cargo do Edson? Qual é o cargo da Maria? Então, para realizar a junção dessas tabelas, eu vou utilizar o comando inner join. O que ele faz? Ele relaciona as tabelas e exibe por meio das chaves primárias e estrangeiras. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou construir, então, a minha instrução SQL. Então, vou começar fazendo o seguinte. Select o nome da tabela que eu quero pegar. Então, eu quero a tabela pessoa, em primeiro lugar. E qual é o campo da tabela pessoa? Eu quero o nome da pessoa. Vírgula, eu quero o outro campo. Só que agora o outro campo é da outra tabela. Da tabela cargo. E qual é o campo? O campo é descrição. Você pode visualizar isso aqui, né? Quando foi criada a tabela, eu tenho descrição do cargo e eu tenho o nome da pessoa. Agora, eu vou dizer o seguinte, de onde vêm esses dados? Vem da tabela pessoa, então é from pessoa, e agora entra a instrução inner join. Inner join, ou seja, faça um relacionamento com a tabela cargo. Note que a primeira tabela, pessoa, ela está à esquerda e cargo está à direita. Então eu vou colocar from pessoa, que é a tabela à esquerda, inner join cargo, que é a tabela à direita. E agora eu vou falar quais são os campos que são comuns entre elas. Vou utilizar a instrução on e vou dizer que lá na tabela pessoa eu tenho um campo chamado ID cargo, que é o que tem o número dos cargos que é a chave primária na tabela cargo. Então, on pessoa, ID cargo, quando for igual na tabela cargo.id. Então, aqui o que foi feito? Aqui eu faço a relação e aqui eu digo por qual campo que eu quero fazer a relação. Então, feito isso, eu executo a consulta e eu tenho, então, todas as pessoas com os seus respectivos cargos. Veja que o ID não apareceu aqui, porque o ID é só para fazer a relação. E aí, é claro que você pode também utilizar aqui outras instruções já conhecidas, como, por exemplo, as cláusulas de condições. Ou seja, eu posso colocar uma condição. Qual é a condição? Where cargo.descrição, porque eu estou querendo pegar a descrição do cargo, like, por exemplo, todo mundo que seja diretor. Então, todo mundo que é diretor, eu vou escrever lá, diretor, perfeito?
já usando o like. Faça a consulta. Eu sei que a Maria Aparecida e o João Carlos são diretores, ou seja, cada um possui o cargo de diretor. Legal, essa consulta é muito bacana, porque você pode misturar aí mais de duas tabelas, né? 2, 3, 4, 5, e aí eu deixo para você pesquisar como que você faria, então, para relacionar mais de duas tabelas, caso você tenha no seu sistema aí 3 tabelas. Eu aconselho que você crie uma nova tabela, por exemplo, uma tabela telefone, uma tabela dependentes, e faça então um exercício realizando essa consulta com tabelas relacionadas. Legal? Deixa seu joinha lá para eu saber que você assistiu o vídeo. Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, por favor, poste no canal. Legal? Um abraço, bons estudos para você.